Nós hoje vamos dar, o nosso tema hoje é responsabilidade. Vamos dar início, como sempre, para acalmar os nossos corações, para nos levar à reflexão, a música. Hoje o tema da música é Caminho Azul. A responsabilidade nos leva a um caminho. Então que ele seja bem azul. Por favor. Jesus está me estendendo amor. Ele sempre nos estende amor. Cristão, e como triste caminho azul. O caminho que a gente percorre para Jesus é sempre o caminho de salvação. Sempre as falhas do... Perdoe o seu irmão, perdoe as suas falhas. Sempre será com Cristo viajar o coração do Pai Celestial. Nas galáxias sempre irá pela paz, um encontro com a direção. Senhor, não tenho mais que vale agradecer. Caminho azul, entre estrelas, viagem segura. Caminho azul, encontro com a diversão. Caminho azul, estrelas, viagem segura. Caminho azul, com diversão. Será com Cristo viajar a nação do Pai Celestial. Nas galáxias sempre há paz, é o encontro com a diversão. Será com Cristo viajar a nação do Pai Celestial. E nas galáxias sentirá a paz, é o encontro com a diversão. Azul, por entre estrelas, viagem segura. Caminho azul, o encontro da diversão. O encontro com a universal. É um encontro com a
Sempre que eu escuto essa canção, eu lembro, eu imagino um caminho azul bem lindo, assim, passando por todo dentro do universo, assim, eu e Jesus subindo sobre esse caminho. Eu acho essa imagem magnífica, então eu amo essa música, porque isso me remete a um estado de graça muito bom, falando de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre responsabilidade. No Espiritismo, a responsabilidade é o princípio fundamental, intrinsecamente ligado ao livre-arbítrio e à evolução do espírito. A responsabilidade individual é a base da moralidade e as escolhas e ações têm consequências diretas no desenvolvimento espiritual. Primeiro, vamos entender sobre a ótica espírita a responsabilidade. O que é responsabilidade? Responsabilidade é assumirmos aquilo que a gente faz. Ok. Responsabilidade é buscar uma evolução. Ok. A responsabilidade tem muitas faces. A responsabilidade tem muitas formas de serem vistas. Mas ela é muito forte dentro da lei da causa e efeito. As suas consequências determinam a ação do retorno. Quando foi escolhida a palavra responsabilidade, foi porque o tema que a Silvana escolheu foi: a oração era para as mães responsáveis, aquelas mães que estão duro, que são mães solo, mães que criam seus filhos com muita luta. Às vezes por estarem viúvas, às vezes por estarem sozinhas, às vezes por serem casadas com marido, querendo dizer, minha mãe, eu sou viúva de marido vivo, né? Aqueles pais ausentes que nunca estão presentes na casa. A essas mães que lutaram muito com unhas e dentes para a criação dos seus filhos. Mas primeiro, antes de realmente chegarmos neste ponto, nós temos que entender que libertar-se e responsabilizar-se nos eleva. Mas nós temos que nos libertar do quê? Qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é nos livrarmos da ignorância. Isso é nosso dever. Nós sabemos que quanto mais conhecimento, mais será cobrado. Então eu vou diminuir a minha cota de conhecimento e aí eu serei menos cobrado. Não funciona assim. A minha responsabilidade enquanto espírito é buscar esse conhecimento. É ir atrás dele. É evoluir. É olhar para dentro de mim e preocupar-se com as minhas ações. Mas essa responsabilidade também são as consequências da ação. Cada ação em pensamento ou sentimento gera uma consequência. E a nossa responsabilidade é assumir essa consequência. É realmente entender essa consequência. Aí tem também sobre nossa responsabilidade a lei da causa e efeito, que é a lei do karma. Por que eu tenho que ser abandonada pelo meu pai? Por que eu tenho que abandonar o meu pai? Por que eu nasci órfão? Por que de todas as coisas na nossa existência? É a nossa lei kármica. A lei também, ela tem a lei da responsabilidade na reencarnação. Ok? Eu, Eliane, errei aqui, eu também não vou falar que eu não sou besta, né? Se eu ficar bem quietinha, eu sei das minhas falhinhas, mas eu falei aqui, vou parar de contar, senão eu não paro hoje. Falhei em várias coisas, muitas coisas. Então a minha responsabilidade na próxima encarnação é essas coisas que eu preciso resolver. Essas questões tipo assim, eu preciso aprender na próxima encarnação a ser mais organizada, porque nessa encarnação realmente eu não sou, como diz a minha madrasta, eu não sou organizada, nada, nada. Eu tenho também o dever e a missão
O que é minha responsabilidade? Eu sou médium. Eu tenho uma responsabilidade enquanto médium. Eu sou cristão, eu tenho minha responsabilidade enquanto cristão. Eu sou ateu, eu tenho minha responsabilidade enquanto ateu. Eu sou judia, eu tenho minha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade em todas as escolhas que eu faço. A minha responsabilidade está presente naquilo que eu escolho. E o que eu, Eliane, escolhi para mim. Quem sou eu? Quais são as responsabilidades que eu estou assumindo e quais as que eu estou negando? Quais as responsabilidades? Tipo assim, aprender a ser, né, a mandar mais. Eu tenho que aprender isso, mas eu aprendo na próxima encarnação. Essa está um pouco difícil. Eu tenho habilidades que eu preciso, que eu estou muito bem, mas eu tenho habilidades que eu preciso muito melhorar, muito nesta encarnação. E eu tenho como responsabilidade na difusão do espírito. Aqueles que se ensinam as outras pessoas sobre o espírito. Eu sou médium? Qual é a minha responsabilidade? É dizer a vocês o que eu vejo no mundo espiritual. É dizer a vocês o que está no mundo espiritual. Essa é a minha responsabilidade. Ó, tá vendo como eu sou jeitosa? Arranquei o microfone. Essa é a minha responsabilidade enquanto Eliane, enquanto médium. Eu tenho que difundir. Pode deixar que tá bom. Aí descobri que tá vendo essas coisas que eu tenho que melhorar. Tô com muito querendo fazer isso, cara. Eu acho que é o único jeito. Pode continuar. Eu tô brincando, é o único jeito. É. Desculpa, sabe o que eu pensei? Que era um grampo. Eu falei, mas será que eu peguei um grampo aqui, mas daí depois eu tinha esquecido que era o microfone. Então, essas coisinhas que a gente tem que melhorar para a próxima, né? Eu tenho responsabilidade. Eu acho que o mais difícil de todas as responsabilidades que nós encarnados temos que assumir é a responsabilidade em relação ao outro. O que isso quer dizer? A responsabilidade não se limita a nós, mas também se estende aos outros. Como eu me comporto diante dos outros? Eu e a dona Araci. Nós duas não nos bicamos. Não conseguimos falar uma com a outra. Eu passo pela dona Araci, ignoro. A dona Araci passa por mim, ignoro. Mas a minha responsabilidade, eu e a dona Araci, é de nos entendermos. Nós temos a responsabilidade aqui, ó, de nos libertar, de seguir as consequências da nossa ação. Então, o que cabe a mim a fazer? A dona Araci, gentilmente, todos os dias sorri para mim. E eu a ignoro. A responsabilidade dela, ela está fazendo. Eu não estou fazendo a minha responsabilidade. Não é porque o outro me ignora, não é porque o outro fala mal de mim, não é porque o outro me chama de macumbeira, né, senhor, que eu vou me revoltar contra o outro. A dona Araci tem o direito de pensar de mim o que ela bem entende. Ela tem direito de achar que eu não sou uma pessoa legal. Ela tem direito de achar que eu dramatizo. Ela tem direito de achar que as minhas passividades são fingimento, como muitas pessoas dizem. Ela tem todo o direito, afinal de contas, ela só me vê. Ela não sabe do meu coração, ela não sabe dos meus sentimentos. Então está no direito dela. Está no direito dela não gostar de mim. Mas a minha responsabilidade como pessoa é entender que ela tem esse direito. Tudo bem o que você pensa, dona Araci, tudo bem. Você olha para mim e sorri, mesmo você não gostando de mim, mesmo você achando que todas essas outras coisas é um direito seu, mas dentro da sua responsabilidade, você olha para mim e sorri. Então, cabe a mim fazer a escolha. Se nós duas ficássemos de cara virada uma com a outra, a nossa responsabilidade era o quê? Nós estaríamos no mesmo patamar. Se você está fazendo errado e eu viro a cara para você, eu não sou tão diferente de você. Sou diferente de você? Não, não sou. O que me torna diferente? Ser cristã. O que me torna diferente? Libertar-me da ignorância. O que me torna diferente? Assumir as consequências da minha ação. O que me torna diferente? Essa responsabilidade reencarnatória. Se a dona Araci está no meu mundo, se você está aqui pensando todas essas coisas de mim, cabe a mim fazer o quê? Me melhorar para não ser
para que eu possa, para mim mesmo, provar que eu não sou essa macumbeira, que eu não estou fingindo, mas eu preciso melhorar. Se eu fazer o que você está fazendo comigo, eu vou me tornar igual a você. Você faz errado para o outro e você não se perdoa, você está sendo exatamente igual àquela outra pessoa. Se você é magoado pelaquela pessoa e aquela pessoa, você espera que aquela pessoa faça uma coisa para você e ela não faz, e você a ignora, se essa pessoa te ignorar também, ela também está sendo tão ignorante quanto você. Se você maltrata, olha, a minha colega de trabalho chega todos os dias atrasada na escola. Mas se ela chega atrasada, eu também vou chegar. Eu estou sendo melhor que ela? E a minha responsabilidade? Responsabilidade. Primeiro, com quem nós devemos... Primeiro, com quem é a nossa responsabilidade? Quem é a nossa responsabilidade? Não adianta que eu falo com as mãos e isso está difícil. Sou dramática, então mão é coisa, né? Quem é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade que eu tenho? Quem é a primeira pessoa a quem eu tenho que responsabilizar sobre as coisas? Eu. Eu não reformo o mundo se não começar pela minha reforma. Eu não vou reformar o mundo se não começar por mim. O exemplo que eu dou tem que ser o melhor. Mesmo que às vezes a gente está equivocado, como pôr a mão, arrancar o microfone, essas coisas, mesmo que não seja um exemplo muito bom de falar com as mãos, né? Mas, quanto líder, minha responsabilidade agora enquanto líder, dentro do meu grau de conhecimento, eu tenho conhecimento por ler, por estudar, por ir atrás, mas basta que eu faça isso? Não basta. A minha responsabilidade, como diz aqui na lei da difusão, eu tenho que ser responsável por repassar esse conhecimento. E tenho que ser fidedigna a esse conhecimento. Eu não posso apenas embasar o conhecimento a partir daquilo que eu entendi. E eu tenho que respeitar a sua opinião sobre o mesmo conhecimento. Eu tenho que respeitar. Eu não posso ignorar o conhecimento dos meus irmãos evangélicos. Eu não posso ignorar o conhecimento dos meus irmãos católicos. Eu não posso ignorar o conhecimento dos meus irmãos ateus e dos à toa também. Eu não posso ignorar. Eu tenho que entender que todos os irmãos têm o seu grau de conhecimento. No livro dos Espíritos, ele fala sobre que o grau de conhecimento tem que estar no mesmo patamar da responsabilidade. O que eu sei, eu preciso ser responsável. Se eu conheço mais do que sou responsável, a balança fica desequilibrada. Então eu tenho que saber e me responsabilizar por esse conhecimento. Eu sei na escola, enquanto supervisora, eu tenho meu conhecimento de supervisão. Eu tenho que repassar esse conhecimento para os meus professores. Eu não posso ser um supervisor que apenas cobre sem repassar o conhecimento. Eu preciso repassar aquilo que eu sei. E aqui diz o seguinte: parece muito simples concordar com essa afirmação, sem que na maioria das vezes apliquemos seu efeito prático a nós mesmos. Todos aqueles que têm mais conhecimento será mais cobrado pela sua consciência, já que, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos, é nessa sentinela que habitam as leis divinas. Então, se eu tenho conhecimento na escola, eu sou a professora, cabe a mim entrar numa discussão com um aluno de 5 anos? Não, quem é o adulto? Que nem eu falei para o meu aluninho. Ele começou a teimar, porque eu usei a frase, a expressão cara de pau, porque por uma razão, um acontecimento lá, estavam assentados, e ele, professora, você falou um palavrão. Eu falei, que palavrão que eu falei? Cara de pau. Eu falei, mas cara de pau não é palavrão. É sim. Daí eu falei, não, cara de pau não é palavrão. Aí ele olhou para mim, é sim. Eu falei assim, escuta aqui, mocinho, quem que é o adulto aqui nessa relação dele? Você.
Então, quem é que tem a razão? Dele. Eu. Ele fez bem isso. Eu. Ele falou bem isso mesmo. Eu achei. Quer dizer, cabe a mim discutir, ter uma discussão com uma criança, ficar zangada, me desestruturar porque uma criança de 5 anos está me desafiando? Não cabe. Quem é a adulta da relação? Quem é que tem a responsabilidade? Você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade. Nós, enquanto mães, temos a responsabilidade. Sabe por quê, Nádia? Você vai ser responsável por tudo aquilo que tu não ensinou para o teu filho, por tudo aquilo que você deixou de ensinar espiritualmente falando para o seu filho. Quando você deixou de falar com Deus com ele, quando você deixou de rezar com ele, quando você deixou de ensiná-los o caminho do bem, a empatia, ensinar os seus filhos a respeitar. Quando o seu filho desrespeita alguém, que cabe a você fazer com o seu filho? Fazê-lo entender que ele precisa respeitar. Fazer com que ele se desculpe com a pessoa que ele desrespeitou. Tudo isso é responsabilidade da mãe. Se o teu filho falhar lá na frente, você falhou. Como é que a gente sabe se a gente falhou ou não? Quando os nossos filhos se tornam adultos. Quando eles são adultos, você não sabe se falhou ou não falhou quando eles são pequenos. Você vai descobrir se você falhou ou não quando eles se tornarem adultos. Que tipo de adultos? Adultos que servem, que fazem o seu melhor. Adultos que procuram a sua progressão física e emocional e espiritual. Que tipo de adulto se tornou os teus filhos? Com suas responsabilidades. Sim. Ela também pode estar como criança, mas o espírito dela pode ser muito mais antigo e ela teve suas responsabilidades. E aí, será que é justo culpar os pais? Porque às vezes tem pais que têm os filhos da mesma forma. Um segue um caminho, o outro segue outro. Então, agora você fez essa pergunta perfeita. Enquanto você estava lá no seu mundo espiritual, você fez uma programação. Por que nós viemos criança? Para que nós possamos ter o tempo de renovação, de conhecimento. Mesmo com todos os nossos karmas, todas as nossas temperanças, a nossa sintonia, a nossa vida e existência, a nossa vida de outras existências, nós ainda viemos criança. O espírito pode ser ajudado. Por isso que, quando eu assumo a maternidade ou a paternidade, eu assumo essa responsabilidade. Se tu fez teu melhor, se você ensinou do teu jeito, e no meio do caminho ele desviou, ok, aí não é tua responsabilidade. Mas, se chegou no meio do caminho ele desviou, porque você não orou com seu filho, porque você não deu a base sólida que você se propôs dar, sim, é tua responsabilidade. Se você negligenciou, se você pegou ele e transformou num reizinho, botou numa redoma de vidro, ninguém toca no meu filho é de ouro. Se você faz isso, se você não ensina o seu filho desde pequeno guardar um brinquedo, arrumar suas coisas, ter responsabilidade, ter empatia, porque o que acontece hoje? Isso serve para todo mundo, a responsabilidade. Os pais jogam todas as responsabilidades dentro da escola. Um amiguinho brigou, às vezes é 2 brigas de amiguinho que brigaram ali, normal. Os 2 se discutem, daqui a pouco, no outro dia está o pai. Porque o meu filho reclamou que fulaninho brigou com ele. Mas pai, os 2 brigaram e já se fizeram as pazes. Mas o pai vem com toda a razão na escola, exigindo que a escola tome uma providência, porque o filho dele brigou. Qual era o papel do pai e da mãe? Filho, você tem que saber que o amiguinho é diferente de você, ele pensa diferente, que brigas são normais, mas que você precisa perdoar o seu amiguinho, que você tem que ter empatia por ele, blá, blá, blá. Toda aquela questão de se coloque no lugar do outro,
Pensa, será que ele não estava com problema em casa? Será que ele não estava triste que de repente o papai e a mamãe dele brigou? Faz ele tentar ter um outro olhar sobre o amiguinho. Porque às vezes aquela criança que está batendo ali é aquela criança que está sofrendo abuso dentro de casa. É aquela criança que está sofrendo violência dentro de casa. É aquela criança que não tem nem alimentação direito. Está sendo espancada pelos seus pais ou ignorada ou mimada em excesso. Então, quando nós ensinamos os nossos filhos a ter empatia pelo outro, nós estamos assumindo a responsabilidade. Envolve crianças e crianças. Eu acho que não é obrigação da escola educar, certo? É educação dentro de casa. Mas, dependendo do contexto que a criança está envolvida ali, acho que a escola tem que sim tomar providência. Mas não foi nesse sentido que eu falei, entendeu? Não foi nesse sentido. Eu estou falando daqueles casos corriqueiros, de briguinhas bobas entre crianças. É lógico, se houve uma agressão física, lógico, com certeza, que também é minha responsabilidade enquanto supervisora cobrar dos meus professores o respeito e atenção de todos os alunos. Mas o que eu estou falando, ao excesso e exagero vindo por parte dos pais com relação a isso. Mas o excesso e exagero acontece por parte do professor, acontece por parte de avós. Eu e a dona Araci não, né, dona Araci? Nós somos vós muito rigorosas. Então não temos esse problema, né? Nós duas, não, nossos netos não são nada mimados por nós, isso não existe. Nós duas cumprimos a nossa responsabilidade, assim, é bem boa, não é? Então, ou seja, o que eu estou falando não é das grandes coisas, eu estou falando das pequenas coisas que são transformadas em grandes coisas. Pequenas atitudes que estão transformadas em grandes atitudes. Porque hoje o que nós estamos vendo, e olha que mudou assim, a educação, eu estou há 20 anos na educação, a mudança foi drástica. É verdade, eu fui criança e médio, tudo junto ali. Então, tem hora que deve brigar, eu chego perto das crianças e falo, eu gostei muito, você viu a criança. Exatamente isso. Se eu deixar brigar, vai para a mãe. Eu sei que é minha filha, mas a minha filha vai achar que talvez eu lidiando do médico para cuidar do outro, né? Então, exatamente, a questão é isso. Essa intervenção, e nós temos que intervir. Qual é a nossa responsabilidade como adulto? Educar essas crianças, preparar essas crianças. A criança hoje está chegando em casa, eu não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. A criança está determinando todas as coisas. A criança bate nos pais. Se um homem aprende a bater na mãe, com certeza ele vai bater na mulher. Ele vai bater nos filhos. Se uma menina aprende a maltratar o pai, com certeza ela vai maltratar o marido, com certeza ela vai maltratar os filhos. A questão é, cabe a nossa responsabilidade, olha aqui, ó, para nossa evolução é o melhor. E essa empatia, às vezes nós nos irritamos com os nossos colegas de trabalho, nós nos irritamos, nós somos lá da nossa igreja aqui, do Evangelho, seja de lá, nós não empatizamos, porque todo mundo tem simpatia por todo mundo. Não! Tanto que muitas pessoas que vão ali fazer o passe não entendem que as pessoas são apenas instrumento e que a elevação do passe é a mesma, mas as pessoas escolhem da cadeira que vão sentar. Por quê? Por que nós fizemos essas escolhas? Se é tudo igual, por que nós escolhemos? Porque na nossa ignorância, na nossa crença, nós fizemos o quê? O passe da Silvana é melhor que o do Kleber. O passe do Alisson é melhor que o do Adria. Porque nós acreditamos. Dona, era assim. É isso.
Essas pessoas estão ali sob responsabilidade. A responsabilidade deles é servir de canal. E a responsabilidade é minha em receber. Porque as pessoas que dão passe sabem a pessoa que está aberta ou não para receber. Porque tem pessoas que sentam ali e não recebem o passe. Porque elas fazem uma camada de proteção. Elas só sentam. Tem pessoas que sentam ali para fazer bioenergia que não recebem bem energia. Por quê? Porque não assumem a responsabilidade. Nós temos medo. Nós temos muito medo. E esse medo faz com que nós muitas vezes não assumamos a nossa responsabilidade. A reforma é minha. Nós temos medo de construir uma casa, porque acho, lá na frente vai faltar dinheiro. Nós temos medo de fazer mudanças. Por quê? Porque as mudanças nos tiram da nossa zona de conforto. Porque mudar exige responsabilidade. Porque mudar exige trabalho. Mas nós viemos aqui, ó. Aqui diz aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, diz que diferentes categorias de mundos habitados, mais especificamente no item 13 deste capítulo, o mundo de expiações e prova. Nós estamos no mundo de expiação e prova. Nós não podemos querer felicidade plena no mundo de expiação e prova. Porém, podemos ser felizes plenamente quando nós encontramos paz, assumindo as nossas responsabilidades. Mas a felicidade, porque muitas vezes tem que ter a compreensão, o que é essa tal felicidade? Eu sou responsável por trazer a felicidade. Mas primeiro eu tenho que entender o significado. O que significa felicidade? Felicidade significa a paz encontrada diante das responsabilidades que você tem. Você sabe o que você está dizendo? É uma coisa muito interessante. Eu sou a caçula da minha família. O meu irmão mais velho é especial e a minha irmã é minha irmã do meio. A diferença de mim e da minha irmã são 7 anos de diferença. Acontece em casa o que aconteceu ali. A minha mãe, ela era uma pessoa semi-analfabeta, mas tinha uma iluminação de inspiração divina. Ela ensinava a gente igual, ela ensinava a minha irmã mais velha, né, que eu, ó, é assim, que me trazia para perto para eu ver os exemplos, sabe? A minha mãe nunca sentou e em específico falou, ó, é assim, porque daí, quando ela aconselhava a minha irmã, eu via e falava, opa, peraí, deu ruim para ela, então eu não quero isso para mim, entendeu? E assim foi. Só que a minha irmã foi muito rebelde. A minha irmã a vida inteira foi rebelde, eu não entendo, até hoje não entendo a rebeldia da minha irmã, mas eu entendi o seguinte, que a responsabilidade da minha mãe era educar. E ela deu o melhor dela para isso. E uma das coisas que a minha mãe muito me ensinou é assim, que o meu limite termina quando o do outro começa. E para eu saber quando que o limite do outro está começando e o meu terminando, é me colocar no lugar do outro. Ter a responsabilidade de fazer assim, ó, você ignorou a outra pessoa que te falou bom dia, mas por quê? Me colocar nessa responsabilidade de entregar o meu melhor, e não importa se eu não recebi o meu melhor, a minha parte eu fiz. Hoje a minha irmã é uma pessoa extremamente rebelde, sempre foi e continuou sendo. Quando a minha mãe faleceu, a minha mãe falou assim, olha, não chame ela para me ver, porque o arrependimento dela tinha que ser. Mas eu me senti responsável. Mesmo prometendo para minha mãe que não ia chamar, eu senti responsável de dar a oportunidade da minha irmã se arrepender. E aí eu falo assim, você estava comentando, eu falei assim, nossa, eu entreguei a minha responsabilidade. Eu findei um plástico com a minha mãe. Eu cheguei lá, pedi perdão pelas coisas que eu não entendi, que eu não compreendi, pelas coisas que eu devo ter feito errado, porque eu não sou perfeita. Eu fiz a minha parte, daí eu fiquei pensando, será que a minha irmã aproveitou a oportunidade e fez? Conhecendo ela, acredito que não. Espero que eu esteja enganada, mas conhecendo ela, acredito que não. E eu vejo o sofrimento dela, e eu vejo muito disso. E falei para minha irmã, vamos conversar, Regiana? Porque assim, a tua vida não segue para frente, a minha está aos pedaços. Eu nunca completo um ciclo.
E o Reginaldo está comigo, né? Então eu nunca completo um ciclo. O Reginaldo não se desapega dessa vida porque ele está preso, você prende ele. Você tem que encarar isso tudo. Faz quase 1 ano e meio que eu pedi para ela vir, até hoje ela não veio, nunca mais me ligou. Porque eu falei para ela, quando a gente vir pessoalmente, a gente vai acertar esses pontos. Porque é o que falta. Eu não sei o que aconteceu, porque a mãe que eu tive, você diz que não é a mesma, mas era. Então, exatamente. Quando você faz o teu melhor, tu fez o teu melhor, você ensinou de maneira correta, aí se não seguiu, aí meus filhos. Eu tenho, dos meus filhos, 2, um é à toa, o outro mais à toa ainda, e 2 seguem o espiritismo, que é o Fernando e a Gabriela. E os outros 2 não foi por falta de ensinar, foi por escolha, livre arbítrio. Eles têm os livre arbítrio. Convido, mas como mãe, continuo convidando os 2 todas as vezes que vêm aqui em casa. Meus filhos, quando é que você vai? Você prometeu para a mãe que ia lá um dia. Quando que você vai? E assim eu fico perguntando, né? E o meu filho usou como desculpa: ah, não, mãe, eu fui lá um dia, eu cheguei lá, aí um senhor queria falar e levantou o braço e ninguém deixou ele falar. Eu falei assim, quando aconteceu isso, Rafael? Porque nós damos voz a todos, né? Daí ele disse assim, foi um dia que eu estava lá, né. Eu falei assim, talvez, pode ser que isso tenha acontecido de verdade e a gente não tenha percebido, porque não somos falhos. Aqui da frente você não consegue ver, de repente. Mas não quer dizer que por conta disso, mas o que ele fez? Ele jogou a responsabilidade sobre uma ação do outro, não sobre mim. Não é sobre mim. Eu querer. Na igreja, não é espírita, é umbanda. Eu sou feliz mesmo. Eu não é. A gente não pode ser feliz com os nossos filhos, independente da escolha deles? Sim, mas qual é a minha responsabilidade? Eu sou líder de vocês. Sou, porque se vocês estão aqui na frente, aqui, e eu estou falando, é porque eu estou exercendo alguma liderança. Se a Eliane falar aqui e for lá fora e fizer diferente, vocês continuariam me ouvindo? Não. Eu preciso ser a Eliane que fala e a Eliane que faz. Senão eu serei uma árvore morta. Que frutos daria a minha árvore? Que tipo de frutos? Carunchado, podre, que até pode ter um outro são no meio, mas aí as pessoas comeriam e vazariam. Mas eu tenho como responsabilidade. Por que hoje estou falando tanto sozinho? Porque é isso que eu preciso fazer. Esse tema de responsabilidade foi para mim, não foi para vocês. Foi para mim. A responsabilidade, quem está fazendo uma análise sobre responsabilidade sou eu. Eu pensei muito nas coisas que eu sou responsável na minha vida em família, na minha casa, com meus filhos, com o meu trabalho e aqui. E aqui. Qual é a minha responsabilidade? Ser mais fidedigna o possível aquilo que eu acredito. Ser mais fidedigna possível aquilo que eu falo. Porque se eu pisar na bola, se vocês pisarem na bola, será uma pisadinha. Mas eu que tenho conhecimento, que estou aqui defendendo isso daqui, eu não posso pisar na bola tão facilmente. Eu vou deixar de pisar? Não, eu vou pisar muito na bola. Mas eu tenho que fazer o maior esforço do mundo, porque eu tenho a responsabilidade, porque quando eu desencarnar, Dona Eliane, senta nesse banquinho, vamos conversar. E aí? O que você fez com a responsabilidade que você recebeu? Eu te dei os talentos. O que tu fez com os talentos que eu te ofereci? Eu te dei 5 talentos. O que fizeste tu? Porque o 5º talento é o talento, esse talento, dessa comunicação. Eu vou prestar conta desses 5 talentos. Se eu enterrei lá e deixei lá para ninguém roubar, eu vou prestar conta?
Eu vou prestar conta do que eu fiz. Se eu perdi os talentos no meio do caminho, eu vou prestar conta. Se eu não aumentei os talentos, eu vou prestar conta. Eu vou prestar conta de cada coisa e cada ação que eu fiz. E principalmente, se eu falar de paz, se eu pregar a paz e não praticá-la no meu coração, de que me adianta? Se eu falar de amor ao próximo e não pregar em meu coração, vai resolver alguma coisa? Não. No final desse texto que eu estava estudando para vocês, que eu nem usei nada para falar, né? Ele diz o seguinte, que eu vou fazer para vocês que eu achei lindo. Que o Consolador prometido seja então o nosso guia. Que possamos entender que esse é o manual de viver bem, que lemos para nós, e que dependendo de quanto tenhamos aprendido a amar, ele será lido em nós. Então, tudo que eu falar dos livros dos Espíritos, tudo que eu falar do Evangelho, tudo que eu falar daqueles que eu li, daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, daquilo que eu preparei, eu tenho que sentir. Não pode ser vago. Não deve ser vago. Eu tenho que ser a Eliane fidedigna a mim mesma. Porque se eu não for fiel a mim, aqui diz assim, ó, seja o Evangelho, você tem que ser fiel a si mesmo. Não que isso, deixa eu até ler aqui porque é muito interessante, peraí, ó. No livro dos Espíritos, em Mateus, no livro, Jesus disse, não julgares para que também não seja julgado. Então eu não posso julgar. E eu não posso agir conforme o outro. Não vai ser olho por olho, dente por dente que eu vou evoluir. Porque se eu for olho por olho, dente por dente, eu não serei igual. Eu não serei, não haverá mudança em mim. Eu tenho que ser melhor. Mas melhor para vocês? Não. Para mim, eu vou assumir essa responsabilidade. Eu assumi essa responsabilidade. Quando eu fui aquele político salafrário que enganei um monte de pessoas, agora eu estou aqui como Eliane. Eu fui um prefeito muito safado que enganei um monte de pessoas numa das minhas existências. Agora, eu sou a Eliane que tenho que trazer de volta todos aqueles que eu enganei. Com certeza vocês foram dos enganados por mim naquela época. Vai por mim. Se vocês estão aqui, vocês foram enganados por mim. Ela vai me dar água daqui a pouco, quer ver? Tanto que eu falei. Mas... Vocês viram, nem consegui falar hoje. Mas a responsabilidade, porque quando eu escolhi o tema das mães, porque o Dia das Mães, ele foi colocado em 1856 por uma ativista que ela quis homenagear as mães, porque naquela época existia uma guerra civil nos Estados Unidos, e você sabe que guerra naquele tempo, hoje não, né? Mas naquele tempo a mulher ficava sozinha, viúva, porque os homens iam para a guerra e nunca mais voltavam. Ela tinha a responsabilidade de casa, de filho, de vida, de sustento, e a mulher ganhava 10 vezes menos que um homem numa fábrica ou em qualquer lugar. E a responsabilidade era total da mulher. Então foi lançado ali o primeiro Dia das Mães. Mas era aquelas mães responsáveis, a responsabilidade. Por isso que ele escolheu o tema responsabilidade. Às vezes a gente vê essa geração que fala a geração do mimimi ou a geração etc. Qual é a diferença dessa geração para a geração passada? Responsabilidade. Você engravidou? Ok. Vai criar teu filho. Não é minha responsabilidade. Hoje, quantas moças engravidam e levam para a mãe criar? Responsabilidade. Claro que eu tive meus filhos, eu não tinha mais mãe, não tinha sogra perto, não tinha ninguém por mim. Eu criei 2 filhos. Então, é responsabilidade. Até os jovens, os rapazes, usavam droga no nosso tempo, usavam. Responsabilidade tua, você tem que sustentar uma vida, você tem que sustentar uma casa. É a responsabilidade que era colocada nas nossas costas. Nós, com 7 anos, 8, criamos uma irmã, enquanto a nossa mãe foi trabalhar fora. Onde estava a nossa responsabilidade de irmã, de irmão? Nós éramos responsáveis de nossos irmãos por tal coisa. E a gente cresceu responsável e, aparentemente, parece que eu criei bem meus 2 filhos. Né? Porque são maravilhosos, são
tem a mãe como... Idem, eu criei 4, que eu sou melhor que ela, criei 4. Vocês duas são irmãs? Dizem, né? Dizem as más línguas que somos. Brincadeirinha, somos irmãs. Mas algumas vezes esquece, mas somos. Mas a responsabilidade quanto à vida, quando eu fui responsável enquanto mãe, enquanto esposa, e daí quando eu me tornei espírita, que eu conheci a responsabilidade, daí que triplica. Aí que triplica a nossa responsabilidade, os nossos atos, triplica quando nós conhecemos a palavra. E quando isso será cobrado, porque tudo tem que aqui e aqui, tem que ser uma linha só. Não adianta aqui é uma coisa, aqui é outra, aqui é outra. Ou é aqui. Ou então, E é difícil. E é difícil fazer essa conexão entre as 3 coisas. Entre o que você pensa, entre o que você sente e o que você é. E o que você fala. o que né? você fala, o que você pensa. E o que você é? São 4. 4, porque tem outra parte ainda. Porque muitas vezes nós somos coisas que nem nós sabemos que somos. Então, essa é a responsabilidade de falar, de agir. Porque muitas vezes você nos vem aqui falando sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o crer no Deus do amanhã, e daí lá fora a gente diz ao contrário daquilo que a gente está pregando. Então a gente tem que estar sempre, se somos livres. Mas há mais uma coisa. Mesmo que equivocadamente, às vezes as pessoas fazem de forma errada, ainda assim, o lugar das pessoas é nos lugares onde se ouve a palavra. Não importa qual a denominação. Porque as igrejas, elas são feitas principalmente para quem precisa se reformar. Ou seja, para todo mundo. Porque não existe ninguém que não tenha que se reformar. Os espíritos de luz, a gente não tem acesso tão fácil assim. Então nós estamos num planeta de expiação. Então nós precisamos de lugares onde nós vamos ouvir. Porque sabe aquela história? Minha responsabilidade é levar o meu corpo aonde está sendo falado. Seja uma igreja, seja um templo, seja uma casa, seja onde for. Minha responsabilidade é ouvir. Minha responsabilidade é transformar o que eu ouvi. E minha responsabilidade é fazer a minha transformação. Ok? Marizinha, eu sempre guardei as coisas das quais eu tomava referência para ler. Mas se alguém no final quiser levar os temas de hoje,
Oswaldo, que estava sentado na cadeira. Boa noite, seja bem-vindo. Que a paz esteja com todos vocês. Me chamo Diógenes. A minha história seria cômica se não fosse trágica. Em uma encarnação foi um juiz bastante corrupto que fiz julgamentos e julgamentos.
Na outra encarnação, me propus a vir como um assalariado que passaria por muitas injustiças para entender o que representava o julgar. Mas nesta encarnação em que eu fui este assalariado, eu não assumi a responsabilidade reencarnatória. Eu me tornei um sujeito que julgava a todos os momentos, a todas as pessoas. O juiz da outra encarnação ainda era muito forte na minha existência. Ele me dominava quase que por completo. A cada injustiça que sofria, brigava, berrava, esperneava, achando-se sempre o dono da verdade. Eu não entendia que quando nós julgamos o outro, nós deixamos de ver que aquela falha que tanto criticamos está muito enraizado dentro de nós. Porque a nossa crítica, o nosso julgamento é parte daquilo que somos, é parte daquilo que um dia pensamos. Quando nós carregamos o julgamento às outras pessoas, nós esquecemos de julgar quem está dentro de nós, quem nós somos, de fazer o nosso desenvolvimento, a nossa reforma. Enquanto sujeito, eu deixo de olhar para mim e atiro pedra nos telhados dos outros, sempre esquecendo que o meu é de vidro. Julgar, fazer o que o outro faz, me torna tal qual. Mas eu não entendi isso. Passei uma encarnação inteira julgando, reclamando, lastimando, blasfemando, sem perceber que a responsabilidade da mudança era minha. Sem me tomar conta de que eu deveria aprender a humildade, aprender que um dedo que um dia eu apontei, que o martelo que muitas vezes eu bati na mesa em defesa dos culpados, me seria comprado. Responsabilidade. Eu arcaria com cada uma das minhas responsabilidades. 2 encarnações falhas, pelo mesmo motivo. E espero que nessa que eu estou findando, nesta encarnação que logo eu vou retornar, eu tenha realmente aprendido a lição de que julgar é olhar no espelho. Porque se você julga, se você aponta o dedo, será que você não está criticando a si mesmo, aos seus próprios defeitos, dessa ou de qualquer uma das suas existências? Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos irrita, faz parte da nossa memória espiritual. Então, quando você estiver irritado com uma ação de uma outra pessoa, seja no trabalho, seja na família, seja na casa, seja em qualquer lugar, ore por ela, reze por ela, abençoe ela, porque afinal de contas, ela um dia, ou agora, é você. Que assim seja. Agora, a leitura da psicografia. Cataclismo é um fenômeno que age no subsolo terreno. Uma porção ladeada se desloca, podendo trazer inundações a áreas devidamente desprovidas da água em seu entorno. Isto é a visão material do acontecimento de um cataclismo. Mas o acontecimento tem sua origem primária no plano extrafísico, onde situa-se
a energia de causa e efeito resultante das escolhas de mentes espirituais dados seres humanos. A explicação de uma causalidade do cataclismo é a transformação do plano físico da energia de revolta existente em uma grande quantidade de mentes projetadas na atmosfera do local onde vive. Essa energia acumula-se até ser insuportável manter apenas um plano extrafísico. Então, ela transpõe para o plano físico como uma força magnética, expulsando o que está em seu contato, como sendo o solo, por exemplo. Este se move, causando a movimentação de uma enorme quantidade de água, trazendo cataclismo. Assim é que a energia funciona. Uma causa física tem resultado com a energética emitida. Só que não apenas tem-se como resultado físico a energia acumulada na revolta. Existe para todas as sintonias energéticas possíveis, como por exemplo, o resultado físico de uma energia emitida por muitas mentes em oração. Assim, essa vibração rompe o plano extrafísico, trazendo a consequência no plano físico na concretização da oração mentalizada. Como, por exemplo, a antiga União Soviética e a América. Já imaginais quantas famílias mentalizaram por anos a oração para não haver a guerra entre as nações? Pois assim se fez, e a energia da oração transpõe constantemente o plano físico, cessando várias tentativas que houveram para que se iniciasse uma guerra. Com esse conhecimento, podeis transformar o meio que viveis, seja no país, na cidade ou na própria família, com a sabedoria do que a energia mental pode causar no plano físico em sua vida. Catarina Sforza Cristo. Então, vocês imaginam? Todas as energias que nós acumulamos no universo, sejam elas boas ou sejam elas ruins, se transformam em fenômenos da natureza. O arco-íris, com certeza, é um monte de energias do bem que dão vida e cor nos céus. Da mesma forma como os terremotos, os furacões, são energias acumuladas no universo. Energias densas, né? De amigos densos. Então, que assim seja. Eu, como responsabilidade, hoje eu também vou fazer a oração. Hoje a responsabilidade vai ser por completo. É raro isso acontecer, mas hoje vai. Senhor, que cada um de nós aqui hoje chegue em nossos lares com segurança e paz. Que todas as sementes jogadas nessas terras fofas, que são a mente de cada um, deem muitos frutos. Que possamos ter colocado no coração de cada um deles a tua presença. Que como responsabilidade, cada um que aqui esteve consiga sentir a tua presença em cada palavra, em cada som, em cada gesto, em cada movimento de todos os integrantes dessa casa. Que todos nós aqui estamos trabalhando com amor e por amor, pois essa sim é a nossa responsabilidade. Que assim seja. Finito.